Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora que você queira estudar. Meu nome é Cindy, eu sou patologista e eu vim para discutir com vocês algumas questões a respeito dos principais assuntos de patologia geral e sistêmica nesses vídeos curtos que nós vamos começar agora. Hoje, o nosso assunto é de patologia geral e é neoplasia. Então, eu tenho algumas questões aqui separadas para a gente, tá? Eu vou começar com uma questão que caiu agora, no começo do ano, na USP, para os residentes gerais de cirurgia. Então, vamos lá. Vamos começar com um texto que é um caso clínico. É uma mulher de 62 anos com uma hipertensão arterial sistêmica, queixa-se de epigastralgia há 8 meses e emagrecimento de 6 quilos nos últimos 6 meses. Então, algumas coisas que nós já temos que levantar a orelha nesses casos. Primeiro, esta mulher está perdendo peso. Quando a gente fala em perda de peso, normalmente isso significa nessas questões que ela não está fazendo nada para essa perda de peso. Então, às vezes o paciente chega para você, eu perdi 8 quilos nos últimos 6 meses. Mas como? Como é que é assim? Eu tô fazendo dieta. Ai, que beleza, né? É maravilha. Eh, mas nesses casos, normalmente não, tá? Ela se queixa de epigastralgia, então é por algum problema que está acontecendo, principalmente nessa região, do tórax, tá? Então, alguma coisa ou no digestório, esôfago, estômago, alguma coisa por aqui está acontecendo. Realizou endoscopia digestiva alta que mostrou lesão ulcerada de 5 centímetros em pequena curvatura de antro gástrico. Então, nós estamos falando de uma lesão no estômago. Biópsia da lesão demonstrou adenocarcinoma gástrico. Olha que beleza, nós já temos diagnóstico. A gente nem precisa fazer muito raciocínio em cima disso. A gente já sabe que essa paciente tem câncer. Bem diferenciado. Então, algumas coisas que nós estudamos sempre quando a gente vai falar em neoplasia, uma das grandes classificações que nós vamos pensar é na diferenciação. E é importante vocês pensarem em diferenciação não como tecido sendo diferente, mas como tecido sendo maduro. Quanto mais bem diferenciada é uma neoplasia, mais parecida com o tecido original ela é. Quanto menos diferenciada, mais imatura ela é. Não sei se faz sentido, mas o fato quando a gente pensa em diferenciado sendo igual a diferente, isso nos leva a um erro, tá? Então é importante diferenciado igual a maduro, especializado. Ou seja, quanto mais bem diferenciado, melhor é para o paciente. Quanto mais especializado é um tecido, menos possibilidade ele tem de proliferar rápido. Se a gente for pensar que a célula menos diferenciada que existe, ela é a célula ovo, a célula que existe quando existe a fecundação entre espermatozoide e óvulo, e ela se transforma nas trilhões que nós temos no organismo adulto, você consegue entender que quanto menos diferenciada uma célula é, maior é a sua tendência proliferativa, ok? Então, bem diferenciado é bom. Na tomografia de estadiamento, então esta mulher passou por uma situação de estadiamento clínico. Eh, e como que a gente pensa em estadiamento? 3 coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, tamanho da lesão, T. Segunda, quantidade de linfonodos acometidos, N. E presença ou não de metástases, que é o M de Maria. Então, essas classificações vão de menos para mais, normalmente de 1 a 4 no T. N normalmente vai até N3, mas pode ter subdivisões, e aí eles vão ter letras envolvendo isso. E M, normalmente ou é M0 ou é M1, ou não tem metástases ou tem metástase. E normalmente o exame que é feito inicialmente para estadiamento é a tomografia. Às vezes, depois, pensa-se em fazer alguns outros exames, ressonância, cintilografia e por aí vai. Mas o primeiro exame é a tomografia. Hã
foram evidenciados linfonodos suspeitos de acometimento neoplásico. Foi submetida a gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2. Essa é a cirurgia habitual para pessoas que têm tumores gástricos ressecáveis. Normalmente é esse nível que a gente tem de cirurgia nesses casos. O exame anatomopatológico mostrou o tumor invadindo até subserosa. Então vocês lembram que o estômago tem basicamente quatro camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então o tumor já está invadindo para além da serosa, então está logo na subserosa. E dos 35 linfonodos ressecados em volta ali do estômago, 8 estavam acometidos por neoplasia. De acordo com a JCC, o adenocarcinoma gástrico deste paciente é considerado: professora, como é que eu vou decorar um por um todos os estadiamentos de lesão neoplásica que existem? São muitas. Vou contar para vocês, não precisa. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que lembrar é que o T, que é o primeiro item do estadiamento, tamanho do tumor, vai de T0, passando pelo tumor in situ, até o T4, que é o que acomete outros órgãos. Quando a gente está na subserosa, eu só não cheguei neste ponto de eu chegar nos outros órgãos, porque todo o resto eu fiz. Ou seja, se ele não é T4, ele logo antes, ele é T3. E aí aqui eu tenho 2 alternativas com T3 e 2 alternativas com T4. Essas 2 com T4 já foram embora. Então eu tenho possibilidade de T3N2 e T3N3. De 35, eu tenho 8 linfonodos, não são poucos. Então, se você for pensar em falar de linfonodos aqui, você vai pensar num pouquinho maior. Então, como vai de 0 a 3, você vai pensar no intermediário, mas assim, não pode ser nenhum, né? Então, a gente vai em cima do N2. Então, a alternativa aqui é a T3N2, alternativa A. Vou mostrar as outras. T3N3A, máximo que pode ter de acometimento linfonodal. Outra, T4N2. A gente já viu que não é T4. E por último, T4N3A. Ok? Próxima questão também da USP. Homem de 60 anos, hipertenso controlado, com diagnóstico de neoplasia de sigmoide há 2 anos. Não apresenta sinais de doença metastática e tem um marcador tumoral de sangue, que é o CEA, é o antígeno carcinoembrionário, de 10 nanogramas por ml, sendo que o normal normalmente é até 3. Foi submetida na ocasião a retossigmoidectomia laparoscópica e tem um anatomopatológico, que é um PT3 PN1A, que é um linfonodo observado de 27 que foram analisados. Recebeu quimioterapia adjuvante com 5-fluoracil, leucovorin e blá blá blá, aquele monte de coisa que eles colocam para te assustar, por 6 meses. E aí o CEA caiu para 2,4. Exame de controle anual evidenciou a presença de nódulos hepáticos. Por que fizeram isso? Primeiro, porque ele tem que fazer um controle. Segundo, porque o CEA não zerou. Quando eu acho num paciente que foi operado um aumento do CEA, mesmo que seja dentro do limite do exame, mas que seja aumentado em relação do valor esperado, eu tenho que procurar outras coisas. E eles acharam uma metástase hepática. Ah, professora, mas esse paciente não pode ter absolutamente nada de CEA? Pode. Principalmente porque ele não tirou o intestino inteiro. Ele tirou só o reto sigmoide. Então, ela pode ter CEA circulante referente ao restante do intestino. Mas, normalmente, é um valor abaixo, né?
considerando-se que eu tirei uma parte desse órgão. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, eutrófico, sem alterações à palpação abdominal. Traz ressonância magnética com 3 nódulos periféricos hipovasculares, com restrição à difusão, 2 no setor lateral esquerdo, medindo 2,2 e 2,4, e um no segmento 6, medindo 3,7. E aí agora, gente, o CEA subiu para 94. Qual que é a conduta recomendada nesse caso? Vou contar para vocês que isso nem é a coisa mais importante, a alternativa a ser respondida. Não assusta. Patologia geral é uma coisa que vai te ajudar muito no raciocínio dentro da lesão, dentro da questão. Mas vamos lá. Trata-se de paciente com doença avançada, sem possibilidade de cura. Deve ser encaminhada para quimioterapia paliativa. Primeira alternativa. Segundo, a biópsia de uma das lesões hepáticas é essencial para confirmação diagnóstica e definição da conduta. 3. A ressecção das lesões hepáticas deve ser programada com urgência, tendo em vista o risco de progressão e perda da ressecabilidade. E 4. O paciente deve ser encaminhado à quimioterapia e, caso haja resposta favorável à doença, as lesões devem ser ressecadas. Bom, eu tenho lesões nesse paciente pegando 2 pontos opostos desse fígado. A não ser que eu tenha uma resposta absolutamente favorável 100% de pelo menos uma das lesões, muito difícil eu conseguir ressecar esse paciente. Tem que ser muito bem abordado. Esse paciente está colocado como estando em excelente estado geral. Então, nestes casos de paciente em muito bom estado geral, especialmente paciente orientado, você pode considerar essa possibilidade. Vai para químio e aí verifica a resposta. Se a resposta desse paciente for muito boa, ele pode partir para a ressecção, porque o fígado é um órgão muito doido. Se você tira uma parte do fígado, o restante não sofre com ele. Mais do que isso, ele regenera. Então, é a não ser que a gente tenha manutenção de lesões em cada canto desse fígado, como está acontecendo neste primeiro momento, eu até consigo tentar uma ressecção desse fígado, especialmente considerando se um paciente está em bom estado geral do jeito que ele está, tá? Alternativa é essa, alternativa D, ok? Mas o mais importante para vocês pensarem é que o raciocínio anatomopatológico, nesse caso, é super importante, tá? Próxima questão. Paciente de 45 anos, é uma mulher que teve 3 gestações e 3 partos, G3P3. Realizou pesquisa de mutação gênica devido a histórico familiar. Mãe e irmã têm câncer de mama. Com pesquisa positiva para o gene BRCA1. Qual é a conduta adequada? Bom, então vamos lá. Para a gente falar em câncer de mama, especialmente associada à mutação genética, eu preciso que vocês lembrem de alguns casos que ficaram famosos, mesmo nos noticiários por aí, né? Se vocês lembrarem da atriz Angelina Jolie, que tem esse quadro muito parecido, vocês vão lembrar que ela teve tomou uma decisão que na época era muito controversa, que era a retirada das 2 mamas, ok? Por quê? Porque o BRCA1 e o BRCA2 levam a um risco para câncer de mama que beira os 70%. Então, nestes casos, hoje em dia, é preconizado que se faça a mastectomia simples bilateral. Vale dizer que isso não retira completamente as chances para câncer de mama. Essa paciente ela ainda vai ter uma chance de algo em torno de 10%. Mas isso é muito melhor do que os 70% que tinha antes. Vale dizer que eu trouxe essa questão para vocês para lembrar da história familiar e da genética como fator importantíssimo para diagnóstico de câncer de mama e para risco de câncer de mama. No caso do câncer de mama especificamente, inclusive, a história familiar
importante é a de parentes de primeiro grau. Então, o que vai aumentar de maneira importante o risco para câncer de mama são parentes de primeiro grau acometidos. Então, eu tenho mãe, tias, irmãos, irmãs principalmente, e filhas com câncer de mama. Quando nós temos algum desses parentes de primeiro grau tendo neoplasia de mama, especialmente em idade jovem, ou abaixo do que é preconizado para o início do screening de câncer de mama, eu estou diante, de uma paciente que precisa iniciar o screening dela muito mais cedo, algo em torno de 5 anos antes desta paciente da paciente original ter tido câncer de mama, tá. Então, é super importante isso. E aí, a resposta para essa pergunta vai ser, de fato, a mastectomia bilateral. E eu vou te dizer mais, que nesses casos de BRCA1, ele ainda é indicada a oophorectomia bilateral, que significa a retirada dos ovários bilaterais. Por quê? Porque essa paciente já tem 3 filhos, esse paciente já tem uma prole bem constituída. Então eu não preciso me preocupar muito com isso. Então na próxima questão da USP de Ribeirão do ano passado, 2023. Então uma mulher de 27 anos, de novamente, primigesta e primípara, então uma gestação com um parto. Usuária de DIU, que é aquele dispositivo intrauterino de cobre, e ela menstrua regularmente. Ela queixa-se de dor intensa em quadrante superolateral de mama direita, há 3 meses, com piora progressiva. E aí ela fala que isso é importante antes da menstruação e ela melhora parcialmente depois dessa menstruação. Ela está preocupada com o histórico de câncer de mama na família, porque ela tem uma tia-avó materna que teve câncer de mama aos 68 anos. Ao exame físico, as mamas dela não têm nódulos ou lesões. Então, o médico foi, examinou essa paciente, ela não tem nada na mama. Cadeias linfonodais sem alterações, então também não tem linfonodo palpável. Ela refere uma dor à ultrassonografia de mama que foi realizada há 10 dias. E nessa ultrassonografia de mama foram vistos cistos mamários bilaterais com o maior diâmetro de 0,5 centímetros BIRADS 2 do exame. Qual a melhor conduta? Então vamos lá. Primeiro, histórico familiar desta paciente. É importante? Neste caso, na verdade, não. Porque se a gente for pensar em histórico familiar para câncer de mama, ele é principalmente para parentes de primeiro grau. Então, novamente, mãe, pai, tios, irmãos e filhos. Como essa é uma neoplasia que acomete principalmente mulheres, então a gente vai pensar em mãe, tias, irmãs e filhas, mulheres. E aos 68 anos, considerando-se que o início do nosso rastreamento habitual pelo Ministério da Saúde para câncer de mama é até os 50 anos, tem gente que já fala em 40, eh, não é bem antes do que essa parente da nossa paciente teve o diagnóstico. Então, a gente não pensa tanto nesse histórico familiar. Outros eventos mamários, né, outros eventos da família. Depois disso, se fala que ela tem dor. Essa dor, ela é de longa duração, o que faz sentido para neoplasia, porque a neoplasia não acontece de uma hora para outra, tá? Ela vai progredindo ao longo de alguns meses. E ela tem uma ultrassonografia que foi colocado como BIRADS 2. Gente, BIRADS 2, lembra, BIRADS 2 é lesão benigna. Existem muitas possibilidades de você dar lesões com probabilidades de ser neoplasia maligna em um exame de imagem de mama.
E aí vem o BIRADS 3 e o BIRADS 4, que são meio em cima do muro, é provavelmente maligno, pode ser maligno, é possível que seja maligno, mas o 2 não. O 2 é que é uma lesão benigna. Então, como que essa paciente tem que seguir? Ela tá tendo dor, mas do ponto de vista de neoplasia, gente, ela não tem mais que ficar averiguando nada disso. Ela tem que continuar com o screening dela normal para neoplasia. Então, eu estou diante de uma paciente que vai fazer o screening normal, anual dela, para câncer de mama. E se ela tendo 27 anos, provavelmente vai haver pessoas que vão falar para ela para voltar quando começar o screening habitual para câncer de mama, que é há médicos que falam em 40, o preconizado pelo Ministério da Saúde é 50 anos. Bom, vamos lá. Exames, possibilidades e hipóteses aqui para o nosso resposta do exercício. Primeiro, retorno com ultrassonografia de mamas em 6 meses. Segunda, solicitar ressonância. 3, tranquilizar e prescrever anti-inflamatório tópico. E 4, teste terapêutico com tamoxifeno, 20 miligramas por dia. Tamoxifeno é aquele remedinho que a gente dá para as pacientes quando elas precisam inibir os hormônios. Então, eu vou inibir hormonalmente as pacientes, principalmente quando elas têm neoplasia que é responsiva a esses hormônios. Então, existe todo um screening para isso. Bom, qual que é a nossa alternativa aqui? Óbvio que é a mais do bem possível, que é, eu vou acalmar ela, eu vou dar remédio para essa dor dela, principalmente anti-inflamatório, e vou mandar ela para casa, tá? Não tem nada que me dê sinal de alarme para essa paciente, ok? Próxima questão minha, nós vamos, depois verificar aí que nós vamos ter uma imagem que vocês vão olhar. Então, é da USP de Ribeirão Preto também do ano passado, das questões objetivas, principalmente, para residentes de cirurgia geral, R1. Paciente de 76 anos, então uma vozinha, uma senhorinha, previamente hipertensa, é admitida no pronto atendimento com história de crise convulsiva inédita há 2 horas. Ela teve uma convulsão, um quadro que normalmente seria um quadro abrupto, tá? Familiares negam episódios prévios, assim como referem que a crise convulsiva foi autolimitada, com ocorrência de liberação esfincteriana e abalos musculares tônico-clônicos. Então é aquela convulsão que o paciente bate mesmo os membros, principalmente. Ao exame, confusa e sonolenta, num Glasgow 13. Pupilas isocóricas, bradireagentes. Tudo que vocês veem com bradi qualquer coisa, é que é lentinho. É uma bradipneia. As incursões respiratórias desse paciente estão lentas. Bradicárdica, a frequência cardíaca desse paciente está baixa. Então, bradirresponsivas, elas respondem, mas elas respondem devagar. É um reflexo que é lento, ok? Mais do que o normal. E hemiparesia dimidiada à esquerda. Então, ela está hemiparética. Ela tá tendo uma sensibilidade reduzida de um dos lados. Solicitada tomografia computadorizada de crânio sem e com administração de contraste endovenoso. E aí nós temos as imagens colocadas como A e B. Tomografia computadorizada de crânio sem e com contraste. Qual é o diagnóstico mais provável? Bom, na imagem vocês estão vendo que eu tenho 2 imagens de tomografia de crânio. Como é que a gente vê tomografia de crânio, gente? Vocês têm que pensar que o paciente está deitadinho, que os pezinhos dela estão virados para você e a cabeça está para trás. Então, é como uma pessoa que estivesse de frente para você. O lado direito dela é o lado esquerdo da imagem. Então, quando você for olhar aqui, se você fizer uma divisão desse crânio em 2 partes, direita e esquerda, e fizer um joguinho de 7 erros, é muito simples vocês verem
que do lado que para nós é o esquerdo, então para os pacientes é o lado direito, nós temos uma lesão que está fazendo efeito de massa, ela está expandindo e ela está empurrando o resto do parênquima encefálico para o outro lado. Tanto que eu tenho o que a gente chama de desvio de linha média, ela está curvadinha para o outro lado. Essa lesão é uma lesão heterogênea, única, que faz efeito de massa, tem um reforço, eh, periférico, uma área mais clarinha em volta, que no caso da tomografia a gente usa radiação, então a gente fala em lesão radiopaca, uma região radiopaca, e tem um pouquinho de hemorragia. Aonde? Bem no centro, bem onde seria a linha média que está sendo desviada desse material, dessa imagem. Isso a gente consegue ver principalmente na amostra contrastada, a amostra que tem as áreas claras mais claras. E o contraste eu sei para dizer para vocês que é um contraste endovenoso. Então, quando eu vejo essas áreas mais claras, significa que eu estou tendo mais vasos, a minha vascularização é aumentada nesse paciente. Por que que eu trouxe isso tudo para vocês? Ah, a professora queria fazer pegadinha com a gente com o exame de imagem. Não. É para mostrar para vocês algumas das principais características das lesões neoplásicas que vocês precisam conhecer. Primeiro, elas crescem sem um controle, principalmente relacionado a contato entre as células. Ela vai empurrando, não importa o tecido que ela tem em volta dela. Segundo, ela faz proliferação vascular. Terceiro, ela pode fazer necrose. Essas áreas mais centrais, que são mais radiolúcidas, mais escuras, elas podem ter áreas de necrose aí nesse meio. E vão ter provavelmente também áreas de edema, áreas em situação de penumbra, áreas com sofrimento celular, reversível ou irreversível. Isso só o anatomopatológico vai poder dizer. Mas eu estou diante de uma neoplasia com todos os correlativos que eu poderia pensar dentro de uma neoplasia. Então, ah, nestes casos, quando a gente for pensar nas possibilidades de diagnóstico para esse paciente, as hipóteses neoplásicas são principais. Agora, uma neoplasia que tem muito vaso, que faz necrose, ou seja, que ela está crescendo rápido, mais rápido do que a vascularização consegue chegar, que está fazendo efeito de massa, que está tendo todos esses correlativos, ela vai ser uma lesão muito, muito, muito próxima de uma lesão do bem? Nem tanto, né? Então, se a gente for pensar nas possibilidades aqui, nós precisamos tomar cuidado primeiro para pensar em lesões neoplásicas. Segundo, para pensar em lesões neoplásicas que têm uma graduação um pouco mais alta, que são um pouquinho menos do bem do que a gente espera. Então, vamos às opções dos nossos diagnósticos. Primeiro, acidente vascular cerebral isquêmico. Acidente vascular cerebral isquêmico normalmente não faz efeito de massa. Quando isso acontece, ela não gera desvio de linha média, na grande maioria dos casos, e ela vai gerar edema, não proliferação vascular, não, não vai ter esse tipo de coisa, tá? Nem proliferação vascular, afinal de contas é isquêmico, né? Então eu tenho menos vaso do que eu deveria. Segunda possibilidade, glioblastoma. Glioblastoma é o astrocitoma, o tumor de células gliais de grau 4. É o mais indiferenciado entre os astrocitomas. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem que considerar. Terceiro, hemorragia intraparenquimatosa. Existe uma hemorragia, mas ela está na linha média, ela não está dentro do parênquima. E por último, meningioma. Meningioma, gente, é um negócio que vocês precisam tomar cuidado no seguinte sentido: normalmente a imagem dele é muito clássica. Ele é homogêneo e ele é bastante radiopaco. O meningioma é uma lesão quase benigna. As coisas que ele faz e que são ruins são principalmente relacionadas a um grande efeito de massa, mas eles não têm normalmente características tão de malignidade como a gente esperaria. Então,
O meningioma aqui não bate. Eu preciso procurar uma neoplasia menos diferenciada. E destas que nós estamos vendo aqui, a melhor é o glioblastoma, tá? Então, nossa alternativa é de glioblastoma, no caso, letra B, de bola. Tá bom, gente? Essas foram as perguntas que eu procurei para agora. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam e na hora que vocês estiverem estudando.